Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula na disciplina de redação, assunto fábula, que é um assunto que nós já estudamos e que nós iremos dar aqui continuidade ao conteúdo de fábula, isso mesmo. Então, páginas 67 a 74 do livro de redação. Bom, para iniciar aqui a nossa aula, vamos aqui para a página 67, onde tem produção relâmpago reescrita de tirinha. Então, tem o seguinte, leia esta tirinha, inspirada na fábula A Cigarra e as Formigas. Vamos ler aqui? As formigas resolveram dar abrigo para a cigarra no inverno, mas teve uma condição. Tenho que dar aula de violão para essas formigas sem talento. Discuta com os colegas. Letra A. Qual foi a condição imposta pelas formigas para darem abrigo para a cigarra? Que a cigarra desse aulas de violão para elas. Letra B. O que provocou riso, humor nessa tirinha? A cigarra não estava gostando de dar aulas de violão para as formigas, porque achava que elas não tinham talento. Letra C. O texto que aparece no topo do primeiro quadrinho é uma fala? O texto que aparece no topo do primeiro quadrinho é fala do narrador, que não faz parte da história. Aí tem o seguinte, agora reescreva a tirinha em prosa, assim como a fábula que você leu. Use travessões para indicar as falas dos personagens. Então, aqui vocês irão reescrever a tirinha, só que em prosa, tá? Assim como a fábula que vocês leram, tá certo? E, é claro, usar aí os travessões para indicar as falas dos personagens. Tá certo? Então, combinado aqui, né? Vocês irão reescrever a tirinha em prosa, ok? Então, aqui vamos adiante. Vamos aqui para o segundo passo. Tem o seguinte, você já leu que os cães são descendentes dos lobos, certo? Mas você acha que um cão e um lobo podem ser amigos, mesmo um sendo selvagem e o outro domesticado? Leia silenciosamente esta fábula. Aí eu tenho o cão e o lobo. Vamos aqui iniciar a leitura. Um cão passeava pela floresta quando topou com um lobo magro. Aos poucos, os dois fizeram amizade. Puxa, cachorro, como você está gordo e bem tratado. É que eu tenho um dono. Meu dono me dá 3 boas refeições por dia. Escova meu pelo, me dá uma casa de madeira. Em troca disso, pede que eu lhe guarde a casa dos assaltantes e lhe faça uns agrados, de vez em quando. O cão então convenceu o lobo a acompanhá-lo, certo de que seu dono gostaria de ter mais um animal de estimação. Os dois andaram por um certo tempo, até que o lobo percebeu uma coleira no cachorro. O que é isso? Perguntou o lobo. Ah, isto é uma coleira. Às vezes meu dono se irrita e me prende numa corrente, mas é por pouco tempo, logo estou solto de novo. O lobo parou, pensou um pouco e voltou atrás. De longe, ainda falou para o cachorro. Não, cachorro, não sirvo para essa vida. Eu sei que mais vale a liberdade com fome do que o luxo na prisão. Olha só que forte, né? Então, realizamos aqui a leitura, né, da fábula, o cão e o lobo, tá? No qual o tema da questão aqui que se trata é sobre a liberdade, né? No qual aí o lobo julga, né? Ele diz aí que o cão, no caso, ele não tem a liberdade completa, pelo fato aí dele usar uma coleira e do seu dono aí o prender em algumas ocasiões. Então, vamos olhar aqui as palavras, né? Por exemplo, agrados, que significa manifestações de carinho, carícias, amabilidade, cortesias, topou, encontrou,
deparou, deu de frente com alguém ou alguma coisa, tá? Então, agrados, topou, tem aqui o significado, tá? Isso serve aí para alguém, né, que não sabia aí o significado de agrados ou topou. Então, tem aqui as palavras e seus significados, tá certo? Bom, realizamos a leitura da fábula, tá? E agora chegou a hora da nossa interpretação. Isso mesmo, interpretar o texto da fábula, tá bom? Então, o que é que vocês irão fazer? Responder as páginas 70 a 74 do livro de redação. Isso mesmo. E olha só, agora eu vou dar para vocês 20 minutos, tá? Eu acredito que seja o tempo suficiente. Como vocês irão responder as páginas 70 a 74, vocês precisam ir reler a fábula novamente, que inicia na página 68, tá bom? Então, reler a fábula, tá certo? Para depois aí responder as questões. Quando vocês terminarem de responder as questões de interpretação, tá? De redação, vocês retornam aqui ao vídeo, tá certo? Então, pausa o vídeo, tá certo? Vou dar aí 20 minutinhos para vocês e vocês irão aí responder, tá certo? Depois, retornamos aqui ao vídeo, tá bom? Aguardo por vocês. Bom, crianças, eu acredito que vocês leram a fábula e responderam, né, as questões propostas. Bom, agora nós iremos iniciar a nossa correção do dever, disciplina redação, páginas 70 a 74. Então, vamos lá. Página 70, primeira questão. Coloque V para as alternativas que estão de acordo com o texto e F para as que não estão de acordo com o texto. Então, vamos lá. O lobo e o cão ficaram amigos à primeira vista? Foi à primeira vista? Falso, né? Foi aos poucos. O lobo estava faminto e o cão estava gordo e bem tratado? Sim, verdade. Então, coloca a letra V. A princípio, o lobo não gostou das obrigações do cão para com o seu dono? E aí? Falso, né? A princípio, então aqui é falso. Antes de ver a coleira, o lobo pensou que o dono do cão era ótimo? Sim, verdade. O lobo concordou em ir morar com o cão? Falso, né? No finalzinho ali da fábula, percebemos que ele não concordou, então é falso. Então vai ficar F, V, F, V, F. Segunda questão. O que o cão recebia de seu dono? O cão recebia 3 boas refeições por dia, tinha seu pelo escovado e uma casa de madeira, né? O cão aí era bem tratado. Quarta questão. A que conclusão? Quarta não, perdão aqui, ó, terceira. Tia, a terceira tá ficando doida. Terceira questão. Quais eram as obrigações do cão para com seu dono? Guardar a casa dele, protegendo-a dos assaltantes e lhe fazer uns agrados de vez em quando. Agora sim, quarta questão. A que conclusão o lobo chegou após a explicação que o cão deu pelo uso da coleira? Que é melhor viver livre, mesmo faminto, do que ficar preso em uma casa luxuosa e confortável. Quinta questão. A respeito da moral dessa fábula, responda. Letra A. O que o cão valoriza? O conforto, né? A gente percebeu ali que o cão valoriza aí o conforto. Letra B. E o que o lobo valoriza? O lobo aí, no caso, ele valoriza a liberdade, tá certo? Então, o cão, conforto, o lobo, a liberdade. Letra C. Com qual dos pontos de vista você concorda? Por quê? Explique nas linhas a seguir. Então, aqui, crianças, é resposta pessoal. Cada um de vocês aí possui um posicionamento a questão disso. Então, com qual dos pontos de vista você concorda? Com o do cão ou com o do lobo?
por quê. Então, vocês irão colocar aí o ponto de vista de vocês e, é claro, irão explicar, tá certo? Irão dizer o porquê. Então, aqui é resposta pessoal, tá certo? Então, agora, vamos aí para a questão 6. Assinale os provérbios que poderiam ser a moral da fábula, o cão e o lobo. Então, vamos lá? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Será que dá certo? Não, né? Então, não iremos marcar um X. Mais vale ter um pouco e ser livre do que ter muito e ser escravo. Boa, né? Sim, então marca um X. As aparências enganam. Pode ser? Sim, boa, né? Então marca um X. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá certo? Não, né? Não condiz muito, né, com o texto da fábula. Então, agora vamos para a 7ª questão. Por quê? No último parágrafo, o lobo compara a vida do cão a uma prisão. Por quê? Porque o cão não tem uma vida livre, ou seja, deve obedecer ao seu dono para que tenha alimento e abrigo, justamente por isso, tá certo? Em sua opinião, o cão se sente em uma prisão? Então, aqui é resposta pessoal, tá? Depende aí de cada um de vocês. Mas, né, devido à forma como o cão se comportava, provavelmente não é verdade? Porque ele está satisfeito com a vida que leva e não se sente incomodado por ficar preso em alguns momentos, tá? Então, aqui é resposta pessoal, mas de acordo com a leitura do texto, tá? Percebemos que provavelmente não, ele não se sente em uma prisão. 8ª questão. Você tem ou conhece alguém que tem um cão de estimação? Como ele é tratado? Então, se você possui um cão de estimação, você vai dizer que sim. Se você não, se você conhece, tá? Se você conhece, tem ou conhece alguém que tem um cão aí de estimação, se você possui, sim. Se outra pessoa que você conhece e que possui, você diz que sim, vai dizer aí como o cão é tratado, né? Como o dono, né, trata o seu cão de estimação, tá certo? Então, agora vamos adiante. Olha só, chegamos aqui na página 72, ponto de chegada. Tem o seguinte, agora você vai produzir uma fábula. Isso mesmo. Seu texto, junto com um dos colegas, fará parte de um livro de fábulas da turma. Objetivos da produção: entreter o leitor e fazê-lo refletir sobre algum ensinamento. Público-alvo: alunos da escola, amigos e familiares. Planejamento: pesquise alguns provérbios e escreva-os abaixo. Então, tenho aqui na página 72, né, o ponto de chegada do livro de vocês, que ele diz que vocês irão produzir uma fábula e que, junto com os colegas, fará parte do livro de fábulas da turma, tá certo? Então, objetivos da produção: entreter o leitor e fazê-lo refletir sobre algum ensinamento. Público-alvo: alunos da escola, amigos e familiares. Aí tem planejamento: pesquise alguns provérbios e escreva-os abaixo. Então, vocês irão pesquisar provérbios e escrevê-los aqui abaixo, tá bom? Então, depois da escolha de um dos provérbios, você vai criar uma fábula em que o provérbio escolhido seja a moral da história. Então, siga as orientações. As características dos animais devem estar relacionadas ou de acordo com o conflito, ou seja, com os problemas que os personagens vão enfrentar no desenvolvimento da história. As ações, os acontecimentos e o desfecho também devem estar de acordo com a moral da fábula. A fábula deve ser narrada em terceira pessoa: ele, ela, eles, elas. Conte o que os personagens fizeram, o que aconteceu com eles, qual foi o problema que tiveram de enfrentar e como esse problema foi resolvido. A solução do problema no final do texto deve estar de acordo com a história narrada e com a moral da história.
que é o provérbio. Então, sigam aqui essas orientações, tá bom? As características, as ações, os acontecimentos, tá? Narrada em terceira pessoa, tá certo? E a solução do problema no final do texto, que deve estar de acordo com a história narrada e com a moral da história, que é o provérbio. Depois vocês irão fazer um rascunho, né? Vocês irão rascunhar o texto de vocês. E depois o rascunho tem um texto final, que é no caderno de produção de texto. Vocês irão reescrever a fábula, fazendo as modificações necessárias, ou seja, vocês realizaram um rascunho, depois do rascunho vocês irão colocar no caderno de produção de texto, que são as páginas 9 e 10, tá? No caderno de produção de texto, que é referente à fábula, tá certo? Combinado? Então, faz o rascunho, depois do rascunho passa para o texto final, que são nas páginas 9 e 10 do caderno de produção de texto, beleza? Bom, crianças, finalizamos aqui a nossa aula, tá certo? Um grande abraço para vocês, beijo e tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.